Deus. Então, a ideia de juízo na Bíblia, inicialmente, é uma ideia positiva. Não é uma ideia negativa. O juízo está para ajudar o povo a se voltar para Deus. Quando as pessoas veem as ações do juízo, elas correm de volta para Deus. Porque o juízo está para trazer o povo de volta para Deus, para redimir o povo, para vindicar esse povo e para salvar esse povo. E se eu levar em consideração também Daniel, capítulo 7, versículo 22, quando ali é dito que o ancião de dias se levanta para fazer justiça em favor dos santos. Isto é, o grande juízo que está acontecendo nos céus é um juízo que diz respeito aos santos, para fazer justiça em favor dos santos. Não é um juízo punitivo dos santos, que vem para punir, que vem para maltratar, para menosprezar os santos, para os santos ficarem apavorados e com medo. Não. O juízo que começou nos céus, desde 1844, é um juízo em favor dos santos. É um juízo em favor da casa de Israel. Hoje, a casa de Israel está sendo julgada nos céus. E o objetivo desse juízo é o quê? É trazer a vida eterna para mim e para você. Então, o juízo na Bíblia, na concepção bíblica, inicialmente, ele traz essa ideia de algo positivo para o seu povo, de algo que vem para trazer alegria para nós, para nos vindicar, para nos redimir, e vem para nos salvar. É por isso que a gente precisa se alegrar. Se alegrar quando a gente pensa no juízo de Deus. Temos que ter alegria, né? Estamos vivendo nesse período desse juízo, onde Deus está, ele é o nosso representante do santuário celestial. Então ali ele se apresenta em nosso lugar para nos salvar. E isso tem que encher o nosso coração de fervor, de mais alegria, de contentamento, de paz, de felicidade, porque nós sabemos que esse juízo é em nosso favor. Isso nos ajuda a vivermos no nosso dia a dia com mais atenção, com mais alegria, servir a Deus com mais disponibilidade, com mais fervor, porque nós temos um sumo sacerdote que assentou à destra da majestade dos céus e que intercede por mim e intercede por você. Nessa manhã, eu quero chamá-los a essa advertência. Quero chamar você para entender que o juízo de Deus é em nosso favor. O versículo 5 diz que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio no coração do homem. O que isso significa? Que o nível de pecaminosidade das pessoas que viveram antes do dilúvio eram tão grandes que a natureza humana estava tão enraizada no pecado que não era mais possível separar pecado de pecador. O pecado estava tão enraizado, grudado, apegado ao coração do homem, que todos os pensamentos do homem era para o pecado, era para a maldade, era para a iniquidade. Não havia espaço para o Espírito Santo de Deus agir na mente desse homem. Já imaginou uma sociedade assim, onde não há espaço para o Espírito Santo de Deus agir? Onde tudo que o homem pensa é iniquidade, tudo que ele imagina tem que ver com a pecaminosidade, com os atos pecaminosos, com as atitudes lascivas, os desejos carnais pervertidos. Era assim que vivíamos antes que não viemos. Por isso Deus disse que o Espírito dele não ia agir mais tanto tempo, porque eles já estavam tão impregnados com o pecado que não havia mais espaço para a ação do Espírito Santo. Aí a gente entende por que Deus resolveu punir a terra com as águas do dilúvio. Porque ele percebeu que não havia mais espaço no coração do homem para o Espírito Santo de Deus trabalhar. E o texto do versículo 6 diz que arrependeu-se Deus de ter feito o quê? O homem sobre a terra. O arrependimento aqui deriva da palavra. Existem duas palavras hebraicas que é traduzida por arrependimento. A primeira é nahan e a segunda é shuv. Shuv denota uma mudança de direção. Eu estou andando nesse sentido
e aí eu tenho a chuva, e eu viro a direção e vou para um outro lugar. O chuva é uma mudança de direção. Estou em um sentido, de repente, eu mudo completamente a rota e começo a andar em um outro sentido. Naham é sentir tristeza, é ter compaixão de. Neste caso, o texto original, a palavra que foi traduzida aqui por arrependimento é a palavra Naham, que significa sentir tristeza, ter compaixão de. Neste caso, então, Deus ele sentiu o quê? Tristeza. Ele teve compaixão do homem pelo que o pecado fez com o homem. Ele sentiu muita tristeza pelo que o homem estava vivendo em face do pecado, de tal maneira que não era mais possível separar pecado de pecador. Aqui está, portanto, a razão pela qual Deus resolve punir. Ele sente tristeza pelo que o pecado fez com o homem. Interessante que o texto diz que isso lhe pesou no coração. Ou seja, quando Deus resolveu destruir o homem com as águas do dilúvio, não foi um ato que Deus ficou feliz pelo que ele estava fazendo. Ele não ficou soltando fogos porque ele resolveu destruir o homem que ele tinha criado com as águas do dilúvio. Não. Ele estava sofrendo. Tanto é que no sentido do texto original, a palavra que é usada aqui para sentir pesar, é a mesma palavra utilizada para uma mulher que está para dar à luz a uma criança. Ou seja, Deus sofreu quando ele teve que punir o homem com as águas do dilúvio. Ele sofreu quando ele teve que destruir aquele homem que ele havia criado. E isso trouxe esse pesar no coração de Deus. Ele sofreu. Porque Deus não tem prazer, diz a Bíblia, na morte das pessoas. Nós não temos um Deus irado que tem prazer em destruir as coisas. Até porque na Bíblia, quando Deus tem que fazer esse ato de punição, tem que dizimar realmente uma parte da humanidade, a gente percebe ali que o sentido desse ato é o ato estranho de Deus. A Bíblia não trata isso como sendo algo bom da parte de Deus, que ele gosta de fazer isso, mas a Bíblia trata isso como um ato estranho de Deus. Ou seja, quando Deus tem que punir o homem, a raça humana, por conta do pecado, ele não faz isso de bom grado. Ele faz isso porque ele se apresenta, portanto, como um cirurgião que pega ali o bisturi e precisa remover o câncer, a parte podre, né, da terra. O cirurgião, muitas vezes, ele precisa abrir a pessoa e pegar ali aquele instrumento e cortar um pedaço da pessoa ali, né, na cirurgia. Porque se ele não cortar aquilo ali, o câncer, ele acaba tomando conta do corpo todo da pessoa, né? E a pessoa morre. Então Jesus é apresentado na Bíblia nesses atos estranhos como um cirurgião que precisa pegar o bisturi e cortar ali aquela parte podre para que não afete as demais famílias, as demais pessoas. Se vocês notarem o versículo 9, ele fala que Noé era o único justo que foi encontrado, né? Noé e sua família. Depois que ele fala que Moisés fala da corrupção do gênero humano, que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra, aí o versículo 9, conclusivamente, ele fala da história de Noé. Ele diz assim: a história de Noé é esta. Ele era um justo, íntegro entre os teus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Noé era o diferencial da geração corrupta. Noé era um homem que não se misturou com aquela sociedade corrupta. Deus viu que Noé era diferente. E Noé achou graça diante de Deus. Por isso que Deus resolve chamar Noé para pregar para a terra sobre o que viria mais adiante. Há uma lição muito importante aqui para nós, irmãos, nessa manhã. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade que também está muito corrupta. A corrupção do gênero humano está invadindo todas as camadas da sociedade, quase todas as camadas da sociedade. A maldade, a impiedade está por toda parte. Parece que de algum modo Deus está retirando o seu espírito da terra.
porque Ele não está mais conseguindo encontrar tantos corações assim, suscetível a receber o seu Espírito e querer viver uma vida longe da impiedade, longe da maldade. E gradativamente a gente está sentindo o Espírito de Deus se retirando da terra. Mas nós somos chamados para que o Espírito de Deus possa agir na nossa vida. Nós somos chamados para fazermos a diferença nessa corrupção da sociedade, nesse declínio moral. Deus nos chama para nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, como pessoas que vão representar o caráter de Deus nessa terra. Quando as luzes desse mundo estão se fechando, Deus nos chama para vivermos uma vida de verdadeiro serviço a Ele. E no mesmo sentido de que Noé, ele foi íntegro, ele foi um homem reto, achado íntegro e reto diante dos seus contemporâneos, Deus também nos chama para nos posicionarmos ao lado dele e sermos o diferencial nessa sociedade que está aos pedaços, nessa sociedade que, assim como os antediluvianos, praticamente não existe mais espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida, porque os pensamentos, os sentimentos são continuamente maus. E Deus está nos chamando para que nós possamos fazer a diferença e que através da nossa vida o juízo de Deus chegue para essa terra. Porque logo, logo nós estaremos vivendo nos últimos momentos da história da humanidade. Logo, logo, Jesus vai aparecer para intervir. Porque se Ele não intervir, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar uma família. Não vai sobrar ninguém na terra. Se Ele não intervir com o seu Espírito. Como aconteceu com os antediluvianos, né? Só sobrou quem? Só Noé e a família. E se Ele não tivesse intervido, meu amigo, não tinha sobrado nada. Porque a maldade é assim, a impiedade ela vai se avolumando. E se Ele não tivesse intervido, talvez não sobrasse uma família pela qual pudesse vir o descendente de Jesus Cristo. Porque foi dessa família de Noé que veio quem? Veio Cristo. E quem sabe nessa manhã você está percebendo que Deus está chamando você para ser a família que vai anunciar a chegada, a segunda vinda de Cristo. A família de Noé foi chamada para advertir a sociedade da primeira vinda de Cristo. Porque por meio do dilúvio, Deus então purifica a terra e a partir da família de Noé vem a descendência pela qual veio o Messias. Mas Deus está chamando você nessa manhã para se posicionar, para ser essa família íntegra, reta, temente a Deus, entre os nossos contemporâneos, para anunciarmos a chegada de Jesus Cristo nas mansões celestiais. Amém. O nosso desejo nessa manhã é que você se posicione assim como Noé e sua família. Nosso desejo nessa manhã é que você e a sua família se prepare, porque Cristo Jesus vai voltar nas mansões celestiais para buscar o seu povo. E esse povo precisa estar preparado. Esse povo precisa fazer a diferença para que por meio de vocês eles conheçam o caráter de Deus. Eles aprendam sobre o juízo como sendo algo positivo da parte de Deus. O juízo que vem para vindicar o seu povo, para reclamar do seu povo como seu. As pessoas precisam ouvir sobre esse juízo como algo positivo para elas. Porque logo, logo, Cristo Jesus vai encerrar a sua obra no santuário celestial. E quando Ele encerrar essa obra, aí quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for ímpio, vai continuar na prática da impiedade, porque não haverá mais espaço para o Espírito Santo de Deus agir, porque assim que Cristo encerrar a obra do santuário celestial, não há mais necessidade da obra do Espírito Santo de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não haverá mais essa necessidade, porque a obra do santuário celestial já haverá sido encerrada. Assim sendo, queridos, nessa manhã há um chamado de Deus para cada um de nós. Há um chamado para mim e para você. Nós precisamos nos posicionarmos ao lado da verdade. Nós precisamos fazer a diferença na nossa sociedade. Não ser contado como uma parte do pacote podre da terra.
que está envolvido na corrupção, nos desejos carnais, na satisfação daquilo que apenas alimenta a natureza pecaminosa. Nessa manhã, Deus está nos chamando a sermos homens e mulheres de Deus, que vão anunciar os juízos para essa terra e que vão se preparar para a chegada do príncipe Emanuel. Essa manhã Deus está aqui e Ele te convida a ser uma família íntegra, reta, a ser uma família que teme a Deus para preparar uma geração para a segunda vinda de Cristo. A minha pergunta nessa manhã é: gostaria você de ser parte dessa família? Gostaria você de se posicionar assim, ao lado da verdade, de defender a causa de Cristo, de anunciar os juízos dele para as nações, de pregar a tríplice mensagem angélica para a nossa sociedade, dizendo: olha, temam a Deus e dê glórias ao seu nome, porque é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Quer você pregar a mensagem para a nossa geração, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber as pessoas do vinho da sua prostituição, isto é, dessas religiões que estão enganando as pessoas. Gostaríamos de pregar e anunciar que há engano por todas as partes e que as pessoas precisam alinhar todo o conhecimento que estão recebendo espiritual, todo o conhecimento espiritual, alinhar a palavra de Deus, e se for engano, tem que abandonar. Gostaria você de se somar a nós nas fileiras da pregação do Evangelho, para anunciar a terceira mensagem angélica, que diz que se alguém adorar a besta e a sua imagem e obter a marca na sua fronte ou sobre a mão, esse também vai beber do vinho da fúria da prostituição. Gostaria de você de advertir as pessoas de que elas não podem receber o sinal da besta, as ideologias, as mentiras, a ilusão que esse mundo está apresentando aí fora. Quer você se somar a nós para pregar essa mensagem que Deus nos chamou para pregar, para advertir as pessoas sobre esse juízo que está para acontecer? Gostaria de você nessa manhã de ser essa família que vai anunciar as verdades, as 3 mensagens angélicas, e vai anunciar o juízo de Deus? Levanta sua mão, aqueles que querem anunciar a mensagem de Deus e vai viver essa mensagem para salvar o maior número de pessoas possível e também a nossa família. Louvado seja Deus pela sua decisão nessa manhã. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que lhe dê forças para que você possa enfrentar todas as dificuldades, mas na certeza de que Jesus Cristo vai voltar para levar-nos para o seu lar eterno. E quando o juízo dele começar a ser derramado sobre a terra, você vai levantar a cabeça, vai se alegrar e vai dizer: eis que a nossa redenção está se aproximando. Deus abençoe você. Tenha uma ótima manhã de sábado na presença do nosso Pai. Amém? Amém. Eu quero cantar mais uma música com vocês.